Recording. Ok. Pastor Calixto, bem-vindo de volta ao nosso podcast. E no último vídeo, nós conversamos sobre alguns assuntos e ficou faltando muito mais ainda, né? É uma pena. Acho que tem que gravar uns 10 vídeos com o irmão. Acho que dois são suficientes. Então tá bom, mais 40 minutos, vamos conversar aqui um pouquinho. O irmão falou no último vídeo sobre o seu trabalho na Venezuela. Depois da Venezuela, houve outros campos? Sim, certamente. Em 94, depois de 10 anos na Venezuela, aquela igreja que a gente começou com a experiência da campanha na tenda, ela, em 10 anos, chegou a 550 pessoas na congregação. E a gente fundou 8 igrejas filhas na Venezuela durante 10 anos. Amém. Mas a Sueli estava muito doente. A Sueli estava sempre com dor no corpo e ela não sabia o que era. Só anos mais tarde que um médico na Costa Rica diagnosticou que era mal de lúpus. Então, eu conversei com a junta e falei para o pastor Valdomiro que seria interessante a gente sair da Venezuela para que a Sueli tivesse um ministério diferente, mais de cuidado da saúde. E Deus abriu uma porta, uma primeira igreja batista de São Francisco, língua portuguesa, pastor Billy Wesley Larrubia Rios. Daí a gente foi para lá e estive dirigindo o departamento de missões da igreja, fundamos uma congregação nova em Marin County. Aquela igreja depois se converteu numa grande igreja com o pastor José Ribamar, e é uma grande igreja batista lá na região. Então a gente trabalhou em São Francisco. Depois tivemos uma experiência que Samuel teve um acidente na escola. O colégio onde o Samuel estudava, haviam duas gangues. Uma gangue que usava um lenço vermelho e outra gangue usava um lenço azul. E as gangues começaram a perseguir o Samuel, com 13 anos, para que o Samuel participasse de uma delas. A gente começou a ficar assustado. E daí veio um convite da junta para a gente mudar de São Francisco para San José, na Costa Rica. E para nós parecia uma resposta de Deus, mas o Samuel sofreu muito com essa experiência. Ele não queria deixar São Francisco. Então, mais tarde, eu vou voltar ao testemunho do Samuel, tá bom? Ok. Então, pastor, nós saímos da Califórnia e fomos para São José, na Costa Rica. Lá, o meu cunhado Roy Cooper e a Dirce, você que lembra da Dirce? Uhum. O Roy Cooper e a Dirce estavam fundando uma igreja em São José. E eu e Sueli fomos convidados para fazer parte da equipa, como dizemos aqui em Portugal, É. da equipa de obreiros. E fundamos a comunidade cristiana El Bosque, nos paradigmas de Rick Warren, uma igreja com propósito. Uhum. Depois de 5 anos e meio, a o senhor, neste período, a gente lutou com 5 anos e meio vendo o Samuel afastado dos caminhos do Senhor, perdido, totalmente perdido. Daí comecei a orar por uma resposta de Deus e um dia recebi uma carta de um obreiro do sul da Flórida dizendo: Pastor Calixto, a IBAN precisa, a IBAN é a Associação de Igrejas Batistas Brasileiras na América do Norte. A IBAN precisa de um secretário executivo. Eu tenho orado e sinto no meu coração que o irmão é a resposta. Então a gente foi para Pompano Beach, trabalhamos lá com a Igreja do Sul da Flórida, e o Samuel, no dia seguinte, voltou
para a Califórnia. Era o sonho dele. Esteve lá 2 anos, completamente distante de Deus, perdido nas drogas. É mesmo. E a gente sempre orando, sempre orando. Daí eu fui convidado para pastorear a primeira igreja batista de língua portuguesa de Nova Jersey, na cidade de Elizabeth. Uhum. Hoje está lá o pastor Pimentel, que é de Vitória, né? Uhum. Sérgio Pimentel. Daí, a gente orando para que Deus pudesse dirigir a gente, veio um convite para eu pastorear a igreja de Elizabeth. Fui comentar com o Samuel. Nós estamos mudando da Flórida para Nova Jersey. E ele disse, pai, eu posso voltar para casa? E a gente viu aquilo, um toque de Deus. Sueli preparou uma pancarta, né, de um aviso que dizia Bienvenido, Welcome Home. É. Recebemos o Samuel de volta, fomos para Nova Jersey, ele começou a assistir à igreja de novo, começou a jogar basquete com 11 meninos da igreja. Em julho, agosto, setembro, um verão, ele chegou a ter mais de 100 meninos jogando basquete. A igreja percebeu o potencial do Samuel e o enviou para Granada, um treinamento para missionário na área de esportes. Bom, Granada, Espanha. Granada, Espanha. Ok. Então, Samuel está lá, já fazem 18 anos, está casado, tem um filhinho que vai fazer 4 aninhos, uma menina que vai fazer 2. E a história do Samuel em Granada tem sido um impacto tremendo para a glória do Senhor. Então, nós estávamos lá na igreja em Elizabeth, e num sábado a Sueli tinha um tempo de oração com as irmãs dela. Depois que ela terminou o tempo de oração, ela continuou orando e sentiu Deus falando no coração dela: Você ah, esqueceu do voto que você me fez. E a Sueli começou a indagar: Senhor, que voto que eu fiz? E ela lembrou, quando estava na Costa Rica, ela orou a Deus e disse: Senhor, permite que a gente volte para os Estados Unidos, o Samuel volte para a Califórnia. Quando ele estiver restaurado, nós vamos voltar com a Junta de Missões Mundiais. Então, fizemos isso. Pastoreei a igreja de Elizabeth por 8 anos, até julho de 2009. Tivemos um semestre sabático na casa da filha, em Richmond, Virgínia, e voltamos para a Junta de Missões Mundiais em janeiro de 2010. Quando chegou o mês de setembro de 2010, a Junta nos disse: Pastor Calixto, fazem 10 anos que a Convenção Batista Portuguesa e a Junta de Missões Mundiais cortaram relações, mas eles estão pedindo um casal de missionários para ir pastorear uma igreja numa região chamada Trás-os-Montes, Vila Real, e a igreja tem apenas 4 membros. Foi um desafio tremendo. Eu tremia na base. Muitas noites perdi o sono de pensar, depois de estar acostumado com um ministério tão profícuo na Venezuela, agora ir para um lugar com apenas 4 membros. Deus trabalhou, a gente trabalhou 4 anos, chegamos a ter 25 pessoas na igreja, achei um Timóteo, ele foi preparado, foi ordenado e ele está lá na igreja já há 15 anos, um obreiro fantástico. Depois, a junta nos convidou a mim e a Sueli para a gente assumir o SIM, cuidado integral do missionário. E a gente tinha missionários da Junta de Missões Mundiais na Europa. Os missionários estavam em Portugal, Espanha, França, Itália, Letônia, Albânia e Ucrânia. E a gente fazia o cuidado desses missionários. Tem sido sempre maravilhoso ver como Deus dirige a nossa vida. E eu não sei sobre o futuro, mas Deus sabe tudo e Ele tem controlado a nossa vida. Muito bem. O irmão falou sobre desafios. Aliás, falou sobre os seus filhos também. Fale um pouquinho mais sobre
Samuel, ou essa experiência acabou aí? Não, eu posso contar um pouquinho mais, Ok. porque já são 18 anos que o Samuel trabalha em Granada. E hoje ele é uma referência para as organizações não eclesiásticas. Ele está sendo convidado para dar o seu testemunho, porque os outros missionários que vão trabalhar na Espanha, talvez pode ter alguma exceção, mas geralmente os missionários latinos, eles se dedicam a alcançar latinos. Uhum. Mas o Samuel tem um foco de alcançar espanhóis. E isso faz toda a diferença no trabalho dele. Ele tem sido convidado para dar o seu testemunho em muitos países. E a gente agradece muito a Deus. A Daniele se casou com um funcionário da International Mission Board, ele era o graphic designer da International Mission Board. Ela se casou com ele, já fazem 20 e poucos anos. Ela tem uma filha, Narali, que acaba de se casar dia 23 de maio, próximo passado. Estivemos lá em Oklahoma para o casamento da nossa primeira neta. O Uau. segundo neto é o Joshua, um menino fantástico, com muitos talentos. Sabemos que Deus também vai usá-lo poderosamente. Hoje em dia, o Dennis Waterman trabalha com a Voz dos Mártires, em Uhum. Bartlesville, Oklahoma. Hoje, o Samuel tem um filho que é o Julian Rio, que vai fazer 4 aninhos, e a Nora Kay, que vai fazer 2 aninhos. E nós temos muita gratidão a Deus no nosso coração pela vida do Samuel. Sobre o desafio de trabalhar aqui em Portugal, o irmão me perguntou no e-mail qual é o maior desafio que deparou no campo. Isso, Então, com permissão, eu vou responder essa pergunta. por favor. Maior desafio que Sueli e eu enfrentamos até hoje é Portugal. Uhum. Por quê? Há alguns anos atrás, a Convenção Batista Portuguesa tinha 6 mil membros. Uhum. E os anos vão passando e esse número está caindo. Hoje em dia, as estatísticas da convenção dizem que são 3.500 membros e apenas 70 igrejas. Em Portugal, mas não é só um problema de Portugal, é um problema de Portugal, da Espanha, da Suíça, da Itália. A Uhum. evangelização é muito diferente do evangelismo do Brasil. Uhum. Para você falar de Cristo para uma pessoa, você primeiro precisa construir uma ponte de relacionamento. É evangelismo relacional. É. Você pode trabalhar com uma pessoa 3, 5, 10 anos até que ela possa fazer uma decisão. Então, eu digo que o desafio de trabalhar em Portugal com uma igreja de 4 membros foi o maior desafio que a gente teve. Mas não posso esquecer um detalhe. Lembra da experiência que eu tive na Venezuela de orar das 6 às 7 da manhã? Uhum. Depois daquela experiência, eu tinha um grupo que orava das 5 às 6, outro grupo das 6 às 7 e outro grupo das 7 às 8. Então eu orava cada manhã 3 horas. Quando você tem esse músculo da oração exercitado dessa maneira, quando cheguei em Portugal, eu dedicava 2, 3 horas de oração por dia pelo trabalho. E foi assim que Deus permitiu que a gente visse a igreja ressurgir. Nos 4 aninhos, passamos de 4 para 25 pessoas. Hoje em dia, a igreja em Vila Real tem mais de 120 membros. Amém? E há um fenômeno de êxodo do Brasil e muitos crentes brasileiros vêm para Portugal. Eu diria que hoje em dia é muito difícil ter uma igreja em Portugal que não tenha mais de 40% dos seus membros vindos do Brasil. Uhum. Essa foi a minha experiência com o maior desafio. É, é bom, irmão, falar de Portugal, porque eu esqueci de falar tanto no outro vídeo quanto nesse, que o irmão atualmente está residindo em Portugal. Então, Certo.
Nossa entrevista está sendo feita por cima do Atlântico. Tá bom. É, o irmão teve algum herói missionário que o inspirou, ou talvez ainda o inspire nos dias de hoje? Olha, durante os 4 anos do seminário, eu li todos os livros de Oswald Smith, Uhum. Igreja Templo dos Povos, Toronto, Canadá. E os livros do Oswald Smith mexeram muito com o meu coração e a minha missão, minha visão missionária. E eu cheguei a orar algumas vezes, Senhor, eu gostaria de ser um Oswald Smith para a minha geração. Interessante. Não tenho chegado tanto, não tenho feito tanto quanto ele, mas o Senhor tem me usado de muitas maneiras. Então, quando eu cheguei no seminário, o pastor Jerry Key me convidou para ser o grader, ser o assistente dele. Quando ele fez aquele convite para mim, Calixto, você terminou o seminário faz um ano e a Sueli precisa de mais um ano. Sueli vai se formar só em 76. Eu tenho orado por você e Deus colocou 3 coisas, 4 coisas no meu coração. Primeiro, que você possa assumir a cátedra de homilética no meu lugar durante um ano. Segundo, que você possa pastorear a Igreja Batista Memorial da Tijuca de julho de 75 a junho de 76. Terceiro, que você more na minha casa. Então, isso causou um impacto tremendo, mas o pastor Jerry Key, ele se tornou como meu mentor espiritual. João, quando eu ia ao Brasil fazer promoção, ele morava numa casa de missionários atrás do Iber, lá na rua Uruguai. Uhum. E ele me sentava no banco e me fazia todas as perguntas indiscretas que um pastor pode fazer para o outro. Interessante. Pastor Jerry Key foi o meu mentor espiritual, até que ele faleceu, creio que já são 2 anos atrás. Uhum. Eu tenho uma admiração muito grande por ele, e eu acho que o ministério do pastor Jerry Key fez um impacto muito profundo na minha vida. Eu procurei, ao longo dos anos, fazer o que ele fez comigo, com muitos Timóteos. Eu tenho muitos Timóteos no ministério. Alguns eu chamo de sênior, porque são obreiros de mais de 60 anos, e eu continuo fazendo mentoria. Muito bom, maravilhoso. Ah, quando a gente fala em campo missionário, a gente pensa numa coisa muito séria. E eu tenho que perguntar uma coisa que eu gosto, que é de humor. Acontece alguma coisa engraçada no campo missionário? Eu acho que todo missionário poderia escrever um livro sobre histórias engraçadas do campo missionário. Quando a gente chegou na Venezuela, eu tinha feito um curso de clínica pastoral lá em Assunção, Paraguai. Então, eu dominava já um pouquinho o espanhol, mas a Sueli não sabia nada de espanhol. A gente chegou em maio de 74, em julho achamos um apartamento, e lá, no mês de agosto de 74, aparece um grupo de pastores e líderes da Convenção Batista da Venezuela que iam pegar um ferry boat de Puerto La Cruz para a ilha de Margarita. Aí eles estavam lá hospedados na minha casa e estava chegando a hora do almoço e eles disseram, Hermana Sueli, você poderia preparar-nos um sancocho de pescado? E a Sueli não fazia ideia do que eles estavam falando, sancocho de pescado. Eu digo, amor, eles estão perguntando se você pode preparar uma sopa de peixe. E ela disse, olha, irmãos, eu não sei preparar um sancocho, mas eu posso preparar uma sopa de peixe. Fomos lá na praia, a gente comprava o peixe de uns pescadores que vendiam na praia. Compramos lá o peixe, ela fez a sopa de pescado. Quando ela serviu, os irmãos começaram a provar, começaram a dizer: Hermana,
este sancocho está muy esquisito. Que sancocho tan esquisito, hermana Sueli. A pobre Sueli foi para a cozinha para chorar, porque ela não sabia o que significava aquilo de tão esquisito. Aí eu fui Hum. lá e digo: não, amor, eles estão dizendo que a sua sopa de peixe ficou muito gostosa, uma delícia. Esquisito em espanhol significa muito rico. E daí, essa foi uma história. Temos muitas outras histórias. Por exemplo, eu, mesmo com o espanhol que eu já tinha bastante bom, em julho, a gente estava cantando um cântico numa garagenzinha onde começou a Igreja Bautista Memorial de Barcelona, e eu ensinando um cântico e os irmãos não queriam cantar, não saía. E eu digo: hermanos, cantem mais duro porque eu sou surdo. Acontece que surdo em espanhol é canhoto. E eu queria dizer: cantem mais duro porque eu sou sordo. Sordo. É. E assim tem muitas histórias. Alguns outros obreiros passaram por experiências muito duras, especialmente os missionários americanos. Ah, é verdade. Um missionário americano que estava estudando espanhol numa escola de idiomas na Costa Rica, ele estava aprendendo a falar as primeiras palavras e no ônibus o chofer deu uma freada e ele foi para trás do último assento do ônibus e caiu nos braços de uma senhora. Então ele queria dizer: perdone-me, senhora. Ele Hum. disse: muito gosto. E a mulher disse: não se preocupe, tome seu tempo. Mas é isso. Muito bom, muito bom. Tá. Para terminar, que conselho o irmão daria para alguém que se sinta chamado para o campo missionário? Eu tenho aqui uma chamada, mas não sei o que fazer. A quem eu procuro? Como é que eu faço? Sim. Quando o Celi e eu sentimos o chamado de Deus para Venezuela, eu estava fazendo promoção para missões mundiais durante um ano. E em todas as cidades e as igrejas por onde eu passava, eu pedia que as igrejas orassem por mim e pela Sueli. Então, o primeiro conselho, se alguém sente um chamado de Deus, pode ser um obreiro já que tenha sido pastor no Brasil há muito tempo e agora sente que Deus está chamando para uma nova experiência missionária, busque pessoas que orem em seu favor. Dedique muito tempo em oração para que Deus possa dirigir a sua chamada. Estudar sobre a idiosincrasia do país com a qual vamos trabalhar, aprender o idioma e as expressões idiomáticas. Quando a Sueli chegou na Venezuela, havia um programa Arturo Uslar Pietri, era um acadêmico. A Sueli não perdia nenhum dia um programa de uma hora cada noite para ela aprender a falar o espanhol. E a gente, no campo missionário, tem que haver uma encarnação. E eu, pela graça de Deus, me converti num venezuelano. Quando eu pregava nas igrejas, eu dizia com muita liberdade: nós, os venezuelanos. E o povo aplaudia, gostava muito de ver Uhum. a maneira que eu Identidade. identifiquei com a obra missionária. Também ler livros sobre missões transculturais. A International Mission Board publicou um livro que se chama Oito Passos para a Continuidade da Obra Missionária. Esse livro está já em inglês, espanhol e português. Depois você acha o contato do livro e põe como um adendo na nossa conferência de hoje, no nosso tempo de hoje. Quando você já está trabalhando no campo, procure se identificar com os missionários nacionais. A Convenção Batista da Venezuela, antes de eu começar o trabalho em Puerto La Cruz e Barcelona,
Eles nos enviaram para passar um mês com os missionários nacionais da Venezuela. Eram 5 obreiros. Nós passamos uma semana com um, 4 dias com o outro. Isso trouxe um companheirismo muito grande e me identificar com os obreiros nacionais foi um dos acertos maiores da minha vida. Depois, quando você já está fundando a igreja, é muito interessante ter os 5 ministérios da igreja: pesca, proclamação, ensino, serviço, companheirismo e adoração. Então, na igreja de Puerto La Cruz, a gente tinha um diretor de evangelismo e discipulado, um diretor de missões, um diretor do ministério de oração. A igreja tinha uma sala de oração que ficava aberta todas as tardes, das 3 da tarde até as 9, e havia uma diretora desse ministério de oração. Esse ministério sempre tinha gente intercedendo. Também elegemos 7 casais de diáconos para que eles pudessem administrar para as famílias carentes. Então, 7 casais, cada um tinha uma área específica, 10% do orçamento dos ingressos da igreja eram colocados nas mãos desses diáconos. Também o diretor de louvor e adoração. A adoração na obra de plantação de uma igreja faz toda a diferença. Tínhamos um diretor de administração da igreja e uma tesoureira que preparava um relatório financeiro todos os meses. Uma das coisas que você mais sente, percebe que os crentes se queixam é de dar ofertas e não ter um feedback, não ter um relatório financeiro cada mês. Então, isso é que eu poderia dizer. Agora estou pronto para ouvir a sua última pergunta. Acho que esgotamos toda a nossa agenda, com exceção do assunto choque cultural. Porque muita gente fala de choque cultural, né? Que o missionário sente quando ele chega no país. Mas acho que o irmão já abordou alguma coisa, mas se quiser acrescentar, pode. Vamos dizer um pouquinho mais. Pois não. Depois de ter servido 17 anos na Venezuela, fui 2 anos para São Francisco, na Califórnia, e depois 5 anos e meio na Costa Rica. E na Costa Rica, eu cometi o maior erro que um missionário pode cometer. Eu pensava assim: Costa Rica e Venezuela, tudo igual, é o mesmo idioma, Mesmo idioma. mas não tinha nada que ver. É como os irmãos batistas do Brasil, muitos pastores me dizem: pastor Calixto, quero servir numa igreja lá em Portugal, porque é igual no Brasil. Eu sei que tudo é igual no Brasil. Eu digo: olha, irmão, a obra batista portuguesa e a obra batista brasileira são muito parecidas. É exatamente como a China e o Japão. Então, É. ali na Costa Rica, nós tivemos que aprender um novo vocabulário, Uhum. novas expressões. Era muito comum você usar uma palavra que na Costa Rica era palavrão Meu pai. e na Venezuela era uma expressão normal. Então, Uhum. tive que trabalhar 5 anos e meio para descobrir a idiosincrasia do povo da Costa Rica. Por exemplo, na Venezuela, o povo é muito direto, não há pelos em la língua. Já na cultura tica, não é assim. O tico é muito reservado, ele nunca vai te fazer uma pergunta indecente, nem vai fazer um comentário que não seja digno, né? A gente precisou aprender a trabalhar com a cultura tica durante aqueles anos. Então, é muito importante aprender sobre o choque cultural. E esse livro que eu mencionei sobre a da International Mission Board, de falar sobre os 8 passos da continuidade em missões, esse livro vai ajudar muito os obreiros que estão se preparando, desejam servir num campo missionário. Maravilha. Como eu disse, muita história, porque são muitos anos, né? Uma vida inteira dedicada
a obra missionária, a pregação do evangelho em outros contextos culturais. Então, certamente abundam histórias. E eu louvo a Deus pela sua vida, Pastor Calixto, pela Sueli, que foi nossa Obrigado. colega de turma, uns 4 anos ali estudando juntos, e sempre reservada, sempre calada, né? A história do Sueli é outra história maravilhosa, né? Talvez os colegas que estão participando hoje conosco não sabem. Eu nasci em 51, eu estou com 75 anos. Sueli nasceu em 52, 53. Ela está com setenta E e três. quatro anos, 73 anos. Uhum. E Deus tem nos cuidado, apesar de tudo. A experiência em Portugal para nós tem sido fantástica pelo Sistema Nacional de Saúde. Quando no Brasil a pessoa tem que investir muito É, dinheiro num plano de plano de saúde, saúde. aqui nós não pagamos nada para o plano de saúde. Temos sido muito abençoados por Deus. Uhum. O microfone é seu para suas despedidas. Meus queridos colegas de todo o Brasil e desse mundo afora, obreiros que estão na França, na Espanha, na Itália, tantos outros países, e lá no Brasil, lá nos cafundós do Judas, no sertão. Que Deus continue abençoando vocês e dando uma experiência muito linda, como Ele tem dado para mim e para a Sueli ao longo destes anos. Nós já completamos 50 anos de casados e no próximo dia 5 de julho vamos fazer 51 anos de casados. Muito obrigado, Pastor João. Um beijo para você, para a Peg, e que Deus continue abençoando este projeto dos blogs. Pastor Calixto, muito obrigado. Que Deus abençoe também a sua vida, seu tempo em Portugal. Que o irmão possa viver muitos anos aí testemunhando, porque o ministério não acabou, não é? O É ministério verdade. não acabou. Só muda de cenário. Tá certo. Então, muito obrigado também a você que esteve conosco nos dois vídeos sobre o pastor Calixto e até a próxima. Até a próxima.